Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo tratando sobre a aquisição simplificada 2025, mas a instrução normativa 02 e 03. Eu lembro que na data de ontem, estou gravando o vídeo hoje, dia 6 de abril de 2025, nós fizemos um vídeo dia 5 de abril tratando sobre a instrução normativa 01. Caso você não tenha assistido, pode procurar na galeria de vídeos do YouTube no canal de Educação de Minas Gerais que você vai encontrar esse vídeo por enquanto, porque logo logo ele vai para a plataforma Hotmart ou estará disponível somente para membros do canal. Inclusive, se você tiver interesse em estudar com o canal de educação através de legislações na área da educação, não deixe de fazer a sua inscrição, né, pessoal, ou se tornar membro do canal de educação no YouTube, ou mesmo se você vai ter acesso a vídeos, viu? Importantes. Mas a plataforma completa, ela está na Hotmart e eu deixo o link na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquisição simplificada 2025 e especificamente sobre manutenção predial. Você sabe que a Secretaria de Educação vai fazer, pessoal, em breve. Nós teremos aí em breve, né, é importante dizer, né? Nós teremos em breve uma conta bancária específica para manutenção predial. E de certa forma isso vai ser muito bom, né? Precisa mesmo de fazer, até porque é muito comum você confundir a manutenção predial com custeio. E nós teremos agora um termo de compromisso específico para custeio, uma conta bancária específica para custeio, com os aditivos. Ou seja, a ideia da Secretaria é fazer poucas contas bancárias e específicos termos de compromisso para atendimento à instituição de ensino, que vai ser muito bom para os gestores escolares. Vamos então hoje aprender um pouco sobre essa instrução normativa 02 e em seguida a 03, e vou apresentar inclusive um cronograma, tá, pessoal? Esse cronograma é importante porque lá está falando, né, de períodos que nós vamos ter que cumprir para, um exemplo, instrução relativa ao regimento escolar, não é? Precisa de passar aí o novo estatuto, né, da Caixa Escolar. Ele precisa, não o regimento escolar, mas o estatuto da Caixa Escolar precisa de ser passado aí pelo cartório, tem um prazo. Eu vou apresentar para vocês todo esse cronograma daqui a pouquinho, através da instrução normativa 03. Vamos acompanhar então agora nesse momento o início aqui da nossa apresentação, pessoal, tratando sobre instrução normativa 2, ela que vem falar especificamente sobre a questão do termo de compromisso anual de manutenção predial. E ela vai dar todas as orientações. Isso aqui não é importante, vamos passar. Lembrando que algumas coisas eu vou direto no assunto, porque vocês já têm previamente aí um conhecimento sobre manutenção predial. Então, a ideia aqui é a gente tratar sobre os pontos que nós consideramos mais importantes. E aí essa instrução normativa de número 02, ela tem aqui no anexo 1, 2 e 3 algumas observações. Nós temos o rol de manutenção predial anual obrigatória, isso é novidade. Um rol de manutenção preventiva e corretiva, que os gestores escolares já fazem, né, de maneira a dar mais segurança ao prédio escolar. E nós temos aqui um específico, o anexo 3, em relação à manutenção de quadras e espaços esportivos. Vamos passar aqui, porque nós vamos agora tratar sobre esse termo de compromisso anual de manutenção predial, e é destinado, pessoal, à cobertura das despesas relacionadas a um conjunto de ações planejadas, sistemáticas e contínuas executadas nos prédios escolares com os seguintes objetivos. Esse é um ponto que a gente tem que destacar. Qual é o objetivo, então, manutenção predial? 1. Preservar ou estabelecer as condições de integridade e o desempenho da edificação, prevenindo a deterioração precoce dos elementos construtivos. Corrigir falhas também, desgastes ou defeitos decorrentes de uso, tempo, agentes naturais, sol, chuva, né, gente? Movimentação de pessoas, por meio de ações corretivas e preventivas. Assegurar a funcionalidade
e a segurança das instalações prediais, garantindo condições adequadas de uso para a comunidade escolar. Outro ponto importante aqui, né? Minimizar risco de acidente, falhas estruturais ou operacionais, promovendo ambientes seguros e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Otimizar a utilização dos recursos públicos, priorizando ações planejadas e periódicas, em detrimento de gastos emergenciais e obras de maior complexidade. Lembrando que manutenção predial não tem nada a ver com obra. Obra é algo específico, tá, pessoal? Que precisa de um atendimento mais cuidadoso, de autorização. Tá? Fica atento nisso aí para não confundir obra com manutenção predial, ou mesmo custeio. Fica atento aí. Os serviços de manutenção predial, parágrafo 1º, compreendidos nesse instrumento, são classificados como serviços comuns, uma vez que as atividades de manutenção predial não apresentam alta complexidade, como a obra, por exemplo, e possuem padrões de qualidade e desempenho claramente definidos no mercado, permitindo sua especificação de forma objetiva. Ações de manutenção predial deverão se restringir à restauração de componentes deteriorados, sem promover modificações estruturais significativas ou ampliações da edificação existente. Porque se você promove uma modificação na estrutura da instituição de ensino, rede física ali, por exemplo, você está fazendo obra. Isso não é manutenção predial. Manutenção predial é, por exemplo, você ter ali um dano aparente numa estrutura, por exemplo, e você fazer uma manutenção de algo que já existe. É diferente de você modificar uma estrutura. Por exemplo, você vai quebrar uma parede, por exemplo, vai fazer uma porta. Isso aí você está modificando a estrutura e, a depender da parede, não pode nem quebrar. Então, às vezes, é bom perguntar para o analista, entrar em contato com a rede física da sua superintendência, porque eles vão falar com vocês. E existem algumas situações em que você abrir, por exemplo, uma parede, ela não vai ser considerada obra. Mas, obrigatoriamente, pessoal, mexeu na estrutura da escola, você tem que avisar a rede física. Às vezes você vai fazer o serviço com manutenção predial mesmo. É o que estou dizendo aqui. Mas muito cuidado com essas intervenções que são feitas na instituição de ensino. Até porque tem que ter autorização, a depender do caso, da rede física. Ou da coordenação da rede física. Presta atenção nisso aí. Tá? Para isso tem engenharia, tem o pessoal que atua nesse ponto específico. Fica dispensada a elaboração de planilha, de itens e serviços pela coordenação da rede física para execução de serviços e aquisição de bens, né, de itens, né, para manutenção predial. Desde que vão ser respeitadas as diretrizes estabelecidas nessa instrução normativa e demais normas da Secretaria de Estado de Educação. Destinação e aplicação de recursos. Aí nós temos aqui, voltamos naqueles itens lá. Então nós temos aqui o recurso financeiro transferido no âmbito do termo de compromisso anual de manutenção predial, ou seja, nós vamos ter uma conta específica para manutenção predial, isso é muito bom, porque não confunde lá com o QESE, né? E seus respectivos aditivos destinam-se exclusivamente à execução de seguintes ações. Então, algumas vão ser ações obrigatórias, manutenção anual obrigatória, que é um conjunto de ações planejadas de execução obrigatória para garantir a conservação dos prédios escolares e a conformidade com as normas de segurança. Temos também manutenção corretiva. Está aqui a mãozinha. São ações destinadas à reparação de danos identificados nos prédios escolares. Você percebeu uma trinca no muro, evitando a progressão de problemas estruturais e funcionais. Você está percebendo ali que está tendo uma infiltração, né? Está dando uma umidade na parede, uma manutenção corretiva. É importante. Reparar um dano identificado. Manutenção preventiva e de intervenções programadas com o objetivo de prevenir falhas e danos, garantindo a durabilidade e o adequado funcionamento das instalações. E temos a manutenção de quadras e espaços esportivos, que são ações de conservação destinadas à manutenção da infraestrutura, no caso esporte, né? Assegurando sua segurança e funcionalidade. Segurança. Ações voltadas à adequação das edificações às normas de segurança. E aqui ele cita, por exemplo, as exigências do auto de vistoria do Corpo Bombeiro,
e elaboração e execução de projetos de segurança contra incêndio e pânico. Nós tivemos agora, né, o extintor, claro que é um kit básico, é um início, né, pessoal, de uma preocupação, por exemplo, com incêndio. Importante, porque até então as escolas não tinham extintores, ou se tinham aí não haveria nenhuma regulamentação, né? E é isso, é importante você estar fazendo esse tipo de segurança, trazendo esse tipo de intervenção, segurança nas instituições de ensino. Ações de intervenção predial que serão normatizadas em instrução normativa específica. Aí ele cita aqui as vedações, né? Que é a realização de obras que envolvem edificação. Quer dizer, você não vai poder utilizar o termo de compromisso anual de manutenção predial para obra. Obra é um termo específico que vai ser aberto daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Então, até que no parágrafo 1 está dizendo, a execução de obras de ampliação e construção deve ser realizada exclusivamente por meio de programa Mãos à Obra, que é aquele programa lá do governo do estado, onde coloca uma placa, não sendo permitido o uso de recursos de manutenção predial. Bom, vamos continuar aqui. Aí vem as competências aqui do presidente da Caixa Escolar. Aí eu não vou falar para vocês, tá, gente? Qualquer coisa você para o vídeo e dá uma lidinha. Porque não é ideia aqui do canal, porque senão fica muito puxado. Mas aqui nós temos o rol de manutenção predial anual obrigatório, está no anexo 1. No anexo 2, a manutenção corretiva ou preventiva, né? E temos aí mais instruções para todos vocês. Vamos passar aqui o repasse de recursos financeiros também, não vou passar essa informação para vocês, porque esse aqui está na resolução 5131 e nós já fizemos um vídeo para vocês. Olha o artigo 8º, os recursos financeiros destinados à manutenção predial serão depositados em conta bancária única e específica, aberta pela Secretaria e exclusivamente para esse fim, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade nos termos da resolução 5131, ou seja, o que a Secretaria está fazendo é organizar as contas das escolas, porque do jeito que está uma verdadeira bagunça. Né? A gente que é gestor escolar, você vai fazer lá todo ano, tirar extrato bancário para fazer conciliação bancária é uma vergonha. Você fica ali praticamente a manhã inteira, saldo, aí tem que colocar o saldo lá no sistema de transferência de recursos, aí você tem que tirar os extratos, aí você tem que acompanhar toda essa movimentação, humanamente impossível, alguma coisa pode passar batido. Eventualmente, às vezes, pode deixar até de fazer uma aplicação financeira onde é obrigatória. Porque se o recurso ficar na conta, por exemplo, até 30 dias, que eles falam que é imediato, é entrega imediata, até 30 dias você não precisa fazer aplicação financeira, mas depois de 30 dias faz a aplicação financeira. Então é importante você estar destacando esse ponto, porque é tanta conta que você acaba deixando de lado, fica lá, conta corrente, e às vezes deixa de aplicar. E fora que também fica difícil, às vezes o banco, de maneira equivocada, faz alguma taxação, né? Já tive situação desse ponto. Você pede para restituir. O Banco do Brasil restitui. Mas aí já passou, você tirou o extrato. Por isso que todo mês tem que acompanhar os extratos bancários. Teve um débito ali indevido. Acompanha. Fraude. Essa questão do cheque, por exemplo, pela Secretaria de Educação, pode ter sido até em função disso. Fraudes acontecendo aí, envolvendo aí valores, né, do Estado. Cheques, por exemplo. Então toma muito cuidado, gente com cheque entrando lá em São Paulo, né? Essas coisas absurdas que acontecem por aí, entrando em outros estados, né? Eu mesmo já tive ligação de banco lá de São Paulo para cá, claro que eu não caí nessa história, né? Que a gente tem banco, nosso banco é aqui, cheque lá de São Paulo, a gente tenta entrar com cheque lá, não tem lógica trem desse. Então, é claro que tem que tomar muito cuidado para isso. Acompanhar menos contas, mais fácil você manter essa segurança. E aí, no artigo 8º, aqui também falando para a primeira abertura e a movimentação da conta, deverão observar as normas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação, né, em relação à transparência e à correta aplicação de recursos. A Secretaria terá acesso contínuo em tempo real, isso eu já falei, isso já acontecia, né? Vamos ver como é que vai ser isso agora. Agora tem uma observação no artigo 9 aqui, que é o seguinte: a aquisição de itens e a contratação de serviços necessários à execução das ações de manutenção predial deverão observar a modalidade de aquisição simplificada. Então, manutenção predial, aquisição simplificada. Custeio, instrução normativa 1, aquisição simplificada. Obra,
Aí nós temos uma orientação específica para a obra que vai sair. Depois vai sair uma orientação para a obra. Tá? Agora, o que diz o artigo 10, né? Você lembra daquela questão da visita, termo de visita técnica, vistoria? No artigo 10 está contemplando aqui. Não sei se vai ter um modelo. Mas, se for o caso, usa o modelo anterior. Usa aquele modelo da dispensa. Só fazer algumas alterações, mas espero que a secretaria, ela também, porque eu tinha feito uma crítica lá em relação a isso. Cadê o termo de vistoria? Às vezes o diretor de escola quer que a pessoa visite a instituição de ensino. Isso é muito bom. Então, ela obriga, às vezes, que a pessoa se desloque até a instituição para entender o que vai acontecer. Quantos metros, qual que é a intervenção que vai ser feita ali, a manutenção. Não é? É importante em questão de manutenção predial. Artigo 10. Na contratação de serviço de manutenção predial e assistência técnica, claro. Um problema na impressora, a pessoa tem que ir lá para saber o que aconteceu. Um problema elétrico no equipamento. A Caixa Escolar deverá indicar expressamente o local de realização do serviço. Claro. Podendo exigir o deslocamento de técnicos ao local e estabelecer que o contratado possua unidade de prestação de serviço em distância determinada e compatível com as necessidades da unidade escolar. Por que eu chamo a atenção disso? É complicado porque tem situação, eu mesmo já fiz contato com empresas que cobram, por exemplo, a visita. Isso é um absurdo, mas acontece. Eles deslocam, às vezes vêm de longe, tem questão do transporte. Então tem empresa que para fazer a visita eles cobram. Eles só não cobram se for executar o serviço, mas aí também tem como. Como é que você vai executar? Só se for emergencial. Aí tudo bem. Mas no caso que você vai fazer um processo de aquisição simplificado, por exemplo, você sabe que não pode pagar a visita. Fica atento aí. No parágrafo do artigo 10 dizendo, a Secretaria de Estado de Educação poderá estabelecer marcas e preços de referência para os itens e serviços necessários à execução das ações previstas nessa instrução normativa, conforme as disposições da Resolução 5131/2005. Vou bater numa tecla aqui. Em nenhum momento eu vi a Secretaria de Educação falando que a escola poderá escolher marca. Eu já vi gente falando que pode. Mas uma coisa é a Secretaria de Estado de Educação poderá estabelecer marcas e preços de referência. Outra coisa é a Caixa Escolar estabelecer marca, gente. Eu não li nem na 5131, nem na instrução normativa, mas estão dizendo que pode. Então, qualquer coisa, procura o analista. Eu acho muito positivo a gente poder colocar marca. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui comprar lá projetores de uma empresa aí de longe. Várias empresas participaram do processo. Fiz por item. Coloquei lá a especificação bacana de um projetor legal. Não vou falar a marca aqui. Quando foram entregar, gente, o equipamento, quando eu vi o equipamento, eu falei, não dá, cara. Não dá. Eu já sabia, né? Pelo nome ali, eu já tinha pesquisado, mas falei, deixa eu ver o que vai vir. Quando chegou, não dá. Falei, devolver. Tem como. Aí eu mostrei o que eu queria e chegou o que eu queria. Mas não dá. O pessoal às vezes parece que, sabe, quer entregar o produto, quer passar a perna. A palavra é essa mesmo, eles querem passar a perna, eles querem testar você. Olha, pessoal, vou dar um exemplo em relação ao biscoito sem falar marca, mas às vezes você, olha, eu vou fazer a marca, eu vou falar a marca dos bons. Aqueles que são ruins eu não vou comentar. Mas às vezes você compra um biscoito Richester ou, por exemplo, a Imoré, que são biscoitos assim que tem uma qualidade bacana. E aí quando chega na escola, eles te mandam um biscoito lá, por exemplo, vou não inventar um nome aqui agora, biscoito Xing Xing. Ô, biscoito Xing Xing. Eu não comprei o biscoito Xing Xing. Eu comprei o biscoito Aimoré, Richester. Mas os caras querem te entregar. E olha, você já assinou o contrato. Tá escrito lá que você quer o biscoito Aimoré, quer o biscoito Richester. Não, o cara quer te entregar o Xing Xing. Aí não dá, gente. Parece que eles estão testando a escola. E aí o dia que você não tá lá para receber produto, é por isso que é importante isso que a secretaria faz, de ter 2, 3 pessoas, ao que parece pela 5131 são 2 pessoas, né? Para testar o recebimento, ou 3, depois eu vou dar uma olhada lá para relembrar, porque a gente fala muita coisa e a gente acaba esquecendo. Mas 2 pessoas para dar teste de documento, ao que parece são 2. E aí o diretor não tá lá e se você bobear, o cara deixa o biscoito Xing Xing lá na escola. Tá? Aí não dá.
Aí quando você chega lá, você toma um susto, aí você tem que chamar a empresa e devolver. É ruim para a empresa. Mas eles testam o órgão público o tempo todo, mas testa quando o diretor é fraco. Porque se o diretor for forte, o diretor for esperto, não vai testar mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Secretaria de Educação tinha que criar uma regra de punição para essas empresas que ficam fazendo gracinha com caixa escolar. Ficam fazendo gracinha com unidade de ensino. Que tipo de gracinha? Esse tipo que eu falei agora. O cara assina um contrato, sabe que vai entregar a marca X, ele entregou lá, e olha que foi na época da licitação, viu? Licitação. Ele colocou lá que ia entregar o biscoito Richester e Moré. Aí vem com xing-xing na escola. Não dá. E aí tinha que ter uma penalidade para essa empresa, se fosse uma advertência. Né? Aí você vai falar assim, mas tem. Tem, me mostra. Não sei se o contrato fala sobre isso, não. Tá? Uma cláusula lá dizendo o seguinte, ó, entregou o produto fora da especificação, eles falam que a gente não recebe, tem que receber. Não é isso. Estou querendo uma penalidade para esse pessoal que fica. Se o caso elimina dentro do Estado. Não vai vender mais para o Estado. Porque é a empresa que está querendo dar golpe. Porque a palavra é essa. Então, se você é empresário e você ofereceu, não é justo nem com os concorrentes. Né? Porque os concorrentes colocaram as marcas lá e aí olha o desgaste que dá. É a mesma coisa a questão de carne. Você compra carne, por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem nada a ver com a instrução normativa, não. Tá, gente? Mas eu vou dar um exemplo da carne. Eu não sou açougueiro. Eu não sou especialista em carne. Aí o cara chega lá, a gente depende das ASBs. Tá olhando lá e verificando. Se a carne tá com a cor legal, se a carne tá... até cor é complicado, porque os caras estão... Você sabe que já viu até os vídeos aí que os caras jogam corante na carne para ficar bonitinha, né? Você vai pra carne vermelhinha, nossa, sua carne tá puro corante. Mas a gente depende das ASBs, do conhecimento de mãe que as ASBs têm e que às vezes o diretor tem, não tem. Então, sinceramente, não dá. Aí o cara, você compra lá uma carne moída lá, quando você chega, aí você colocou um acém, você colocou um musgo, sei lá, não sei, tinha que tem todo embaralhado lá. Né, linguiça e tal. Graças a Deus a gente não tem problema com isso, tá? Já tive, devolvi, deu certinho. E você manda devolver, eles devolvem que é uma beleza. Mas não, olha o desgaste. Não é, pessoal? Então é algo que tem que pensar aí. Bom, vou continuar com o vídeo aqui, porque essa parte eu não vou falar. Vamos passar aqui, porque aqui, ó, eu destaquei aqui em negrito uma informação que é o seguinte. Olha que interessante esse parágrafo terceiro aqui. Os prestadores de serviço pessoa jurídica ou pessoa física para comprovar a execução do serviço e receber as caixas da Caixa Escolar deverão apresentar nota fiscal, mesma que a avulsa. Em caso comprovado da falta desse documento, a SRE poderá analisar e autorizar a possibilidade de acatar ou não o documento fiscal apresentado como recibo de pagamento autônomo. Né? No caso aqui, pessoal, para quem tem CPF, né? Serviço autônomo, profissional liberal, para ser contratado pela Caixa Escolar, deve apresentar CPF, número do NIT do PIS/PASEF, parágrafo terceiro, comentando aí sobre isso. Todos os serviços de manutenção predial, independente da natureza ou local de execução, deverão ser realizados por pessoa jurídica ou pessoa física contratada, com uso obrigatório de equipamento de proteção individual. E tem um detalhe, tá, gente? Vai fazer serviço mais 2 metros de altura, o que está dizendo no parágrafo 5º lá, o que eles estão falando aqui, ó. A altura superior a 2 metros deverão contar obrigatoriamente com a supervisão de profissional legalmente habilitado nos termos da norma regulamentadora número 35 do Ministério do Trabalho. Nesses casos, serviços deverão ser contratados junto à empresa especializada devidamente registrada no Conselho Profissional competente que se responsabilize tecnicamente pela atividade. E para finalizar o parágrafo 4º lá, eu falei dos EPIs, continua o texto dizendo o seguinte, ó, compatíveis com o risco da atividade, conforme as normas de segurança do trabalho vigentes, sendo vedada a execução direta desse serviço por servidores públicos ou terceiros não especializados. E colocando os outros para subir andaime aí, daqui a pouco não tem especialidade, não amarra a corda, aí cai, machuca, olha o problemão que vai dar. No parágrafo 6º, o presidente da Caixa deverá avaliar previamente a execução do serviço de manutenção predial, a necessidade de elaboração de projeto técnico, especialmente nos casos que requeram conhecimento técnico especializado. Não é? No parágrafo 8º, pessoal,
As ações previstas no anexo 2 no rol de manutenção predial preventiva e corretiva e do anexo 3, rol de manutenção de quadras e espaços esportivos, deverão ser executadas pelas unidades escolares mediante a disponibilidade de recursos financeiros na conta específica de manutenção predial. Já falamos sobre isso. A execução das ações referidas no parágrafo 8º do artigo 11 somente poderá ocorrer após o cumprimento integral das intervenções previstas no anexo 1. Ok? E vamos continuar com o vídeo aqui. Vou passar contratação de vistorias, inspeções e projetos técnicos. Fica o presidente da Caixa Escolar autorizado a contratar a realização de vistorias, inspeções técnicas e laudos de engenharia com a finalidade de diagnosticar condições estruturais. Viu, pessoal? Identificar patologias construtivas ou subsidiar a necessidade de execução de ações de manutenção predial. Existem os engenheiros da Superintendência de Ensino, mas são poucos para muitas escolas. Então, no artigo 12, está te liberando para contratar a realização de vistorias, inspeções técnicas e laudos de engenharia. Isso é bom. Para tanto, deverá ser contratado um profissional legalmente habilitado, com registro no respectivo conselho de classe, sendo obrigatória a apresentação da anotação de responsabilidade técnica ART ou documento equivalente. Aí o 13, mais uma autorização, contratar a elaboração de projetos técnicos, elaboração de orçamento, definição de escopo e cronograma físico-financeiro para a instrução do processo de solicitação de obra, reforma ou ampliação. Isso é bom, porque às vezes você quer fazer uma obra lá, você quer fazer um projeto, a depender da engenharia da superintendência, às vezes demora, né? Porque tem muita demanda para eles, eles não dão conta mesmo. São esforçados, a equipe muito boa. Parabéns à rede física lá da Superintendência Regional de Ensinos, né? Todas elas, né? A equipe muito boa, mas aqui está autorizando a fazer isso aí. Contratação de vistoria, inspeções e projeto técnico. Vou passar, né? Porque qualquer coisa você para o vídeo e dá uma lidinha aí. Monitoramento e fiscalização, não vou falar, mas olha, normas vigentes, ABNT, NBR, coordenação de edifício, deverá acompanhar e monitorar as ações de manutenção predial. Fica atento aí. A prestação de contas também eu não vou falar para vocês, porque já tem vídeo sobre isso, BBAGio aqui embaixo no artigo 18. Nota fiscal de serviço, nota fiscal de serviço eletrônica, nota fiscal eletrônica, né? E nota fiscal de serviço eletrônica. Situação da nota fiscal aí, continua. Vamos passar aqui, porque... E aí, tá acabando o vídeo aqui, nós vamos passar agora para a instrução número 3, tá? Vamos passar para 3, que ela é pequenininha. Instrução 3, ela vai falar sobre essa questão da transição das disposições, ou seja, da 3670 de 2017 para a resolução 5131 de 2005. Ela vai dizer o seguinte, olha, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa instrução normativa 3. Essa instrução normativa estabelece os critérios e procedimentos para o regime de transição das normas instituídas pela resolução 3670 de 2017 para a resolução 5131 de 2025, definindo diretrizes para a adaptação das caixas escolares ao novo modelo de gestão financeira. Olha o que diz o artigo 2º. Procedimentos administrativos e financeiros, gente, que foram iniciados lá com a resolução 3670, eles devem ser finalizados conforme as disposições nela previstas, garantindo, claro, né, a continuidade das operações sem prejuízo às execuções das atividades iniciadas e a regularidade dos compromissos que foram assumidos na regra da resolução 3670. Isso é bom, porque vai tirar a dúvida de muita gente que está ainda executando algum serviço, alguma obra, né? Qualquer iniciativa, né, na instituição de ensino, qualquer intervenção, na 3670, o que o artigo 2º diz, olha, gente, vamos finalizar, mas mantenha aí a garantia da resolução, da manutenção da 3670 até acabar. Mas vamos acabar com isso aí, tá? Porque agora passa a vigir aí uma nova instrução, que é a resolução 5131. No artigo 3º, está falando das contas que serão organizadas pela Secretaria de Estado de Educação para as caixas escolares. Olha aí, pessoal. Para assegurar a organização e padronização de execução financeira por tipo de repasse, a SE estabelecerá a estruturação de contas exclusivas e permanentes, bem como contas temporárias para realização de obras, execução de emenda parlamentar,
nos termos da 5131. Então, nós vamos ter conta de, olha aí, ó, conta exclusiva para custeio, instrução normativa 1. Conta exclusiva para manutenção predial, instrução normativa 2. Conta exclusiva para projetos pedagógicos e atividades educacionais. Conta exclusiva para aquisição de imobiliário e equipamentos. Conta exclusiva para apoio ocupacional. Conta exclusiva para alimentação escolar estadual, fonte 21. Conta exclusiva para alimentação escolar federal, fonte 36. Conta exclusiva para RDA, escola que abre a conta, tá? RDA, escola que abre a conta. Conta temporária para recebimento de emenda parlamentar, 8. No caso nem é 8, é 9. E aí, 10 aqui, ó, conta temporária para execução de obra. Ah, vou voltar aqui, porque aqui ó, tem 8, né? Mas aí seria 9 aqui, 10. Está errado. 8 e 8 aqui está errado. Mas enfim, o importante é o texto. Conta exclusiva para RDA. É a única conta que a escola abre diretamente, viu? Para fazer arrecadação direta de recursos diretamente arrecadados. O restante tudo é a secretaria que abre. Conta temporária de recebimento de emenda parlamentar e a conta temporária para execução de obra. A Secretaria de Estado de Educação procederá à identificação e mapeamento de todas as contas bancárias abertas do Banco do Brasil, bem como a apuração dos respectivos saldos. Aí, rastreabilidade, integralidade e clara conformidade da destinação de recursos. Os recursos financeiros ainda disponíveis nas contas vinculadas aos termos de compromisso celebrados historicamente pela Secretaria de Educação e Caixa Escolar, os antigos, serão migrados para as contas bancárias exclusivas nos termos da resolução 5131. As contas bancárias vinculadas às caixas escolares serão identificadas pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O presidente da Caixa Escolar deverá comparecer à agência do Banco do Brasil para regularizar o acesso às contas identificadas pela Secretaria em parceria com o banco, a fim de garantir o devido acesso para a realização de movimentações de migração dos saldos identificados. São contas antigas, né? Para garantir a segurança e integralidade das transações, todas as movimentações financeiras serão efetuadas por meio da utilização da chave J. Os diretores já conhecem, ferramenta de autenticação fornecida pelo Banco do Brasil. Essa chave J, gente, é de uso pessoal e intransferível, devendo ser solicitada junto à Agência de Relacionamento do Banco do Brasil, conforme orientações do banco. A sua utilização obrigatória para acesso e a operacionalização das contas das caixas escolares. Hoje já é assim, não mudou. As caixas escolares deverão transferir os valores identificados nas contas bancárias existentes para as novas contas exclusivas, conforme os critérios da Secretaria. As contas destinadas e os valores a serem migrados serão definidos exclusivamente pela Secretaria, sendo vedado à Caixa Escolar promover qualquer transferência fora do procedimento estabelecido nessa instrução normativa. E claro que o descumprimento dessa determinação ou a ocultação e extravio de valores, lógico, né, gente, vão acarretar sanções a gestores da Caixa Escolar. A migração de valores deverá ser realizada por meio de transferência eletrônica. E aí tem os procedimentos aí, ó. A SF fornecerá a relação das contas bancárias identificadas junto ao Banco do Brasil e os respectivos saldos que deverão ser migrados para novas contas. A SF validará os saldos existentes em outras instituições bancárias, informados pelas escolas, e informará as contas para as quais esses saldos deverão ser migrados. Os valores deverão ser transferidos eletronicamente para as novas contas, conforme os valores e prazos estabelecidos. E para finalizar aqui, ó, a Caixa Escolar deverá registrar todas as operações e apresentar documentação comprobatória, contendo pelo menos o comprovante de transferência realizado para a nova conta corrente designada pela Secretaria, bem como o extrato bancário do período de 1º de janeiro de 2024 até a data da realização da transferência ao colegiado escolar, que deverá aprovar a finalização do procedimento de migração por meio de ata. A ata de aprovação e a documentação comprobatória deverão ser enviadas à Superintendência Geral de Ensino para validação e arquivamento, de modo a possibilitar a posterior aprovação da prestação de contas dos termos de compromisso que tiverem seus saldos migrados. E para encerrar aqui mais 2 artigos, após a migração dos recursos para as novas contas exclusivas, a prestação de contas dos vales transferidos deverá ser observadas normativas específicas aplicáveis a cada natureza de repasse, conforme estabelecido na Resolução 5131, Instruções Normativas Aplicáveis. Para finalizar aqui, a Secretaria, por meio da Superintendência, realizará o monitoramento e acompanhamento nesse novo modelo de gestão financeira e vai prestar suporte técnico para a correta implementação da estrutura de contas exclusivas, garantindo conformidade com as novas diretrizes. E o cronograma está aqui, pessoal. Prazo para regular o estatuto,
conforme o novo modelo, até 30/6. Relação de contas correntes e saldos existentes em outras instituições bancárias, em outras, tá, pessoal? A Caixa Escolar deverá informar a SE a respeito de contas correntes existentes fora do Banco do Brasil. Eu atendo nesse caso, acho que a escola não tem. Acho que a maioria não deve ter, mas, bom, enfim, tá aí, né? Ou tem, né? Porque você está falando isso aí. O prazo é até 30/4/2025. Regularização de representação. Regularização da chave J, tanto do presidente, vice-diretor, tesouraria e secretaria da Caixa Escolar, até 18/7/2025. Transferência eletrônica dos valores. Realização de transferência eletrônica para novas contas, até 31/7/2025. Envio de documentação comprobatória. As caixas escolares deverão encaminhar à SRE a ata de aprovação, os comprovantes de transferência, extrato bancário do período de 1º de janeiro de 2024 até a data da transferência da presidência da Caixa Escolar, 29/8/2025. Validação e monitoramento pela SRE. A SRE verificará a conformidade das transferências e validará a documentação enviada à SRE DAF até 30/9/2025. Esse é o cronograma. Qualquer coisa você para o vídeo e faz uma leitura, mas eu não preocupa, gente, que eu vou deixar esse material todo ele disponível para vocês. Hoje nós falamos um pouquinho, pessoal, sobre a Instrução Normativa 2, né, que fala sobre manutenção predial. Falamos sobre a Instrução Normativa 3, que fala sobre essa transição da Resolução 3660 para a Resolução 5131 de fevereiro de 2025. E também ontem nós fizemos um vídeo falando sobre a Instrução Normativa 01, ela que fala sobre custeio, um vídeo assim muito bom, muito interessante, que o canal da Educação apresentou para todos vocês. Acho que agora dá para ficar por aqui, né, pessoal? Qualquer coisa, clica no link e, claro, faz o download desse material que eu vou deixar para vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.